Vamos lá, gente, abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses capítulo 3. Carta de Paulo à igreja, Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Glória a Deus por essa noite. Deixa eu dizer algo para vocês aqui, antes de nós lermos. Eu quero fazer um diagnóstico com vocês, então eu vou dar uma lição para casa, tá bom? Vou dar uma lição para casa aí para vocês. Só para saber como é que está o nível de conhecimento, para entender como é que está na mente de vocês, todos esses ensinamentos aqui. Então você vai fazer um exercício aí, se você quiser anotar, deixa eu só pegar uma folha em branco aqui. Como é que é isso aqui? Me perdi todo. Você vai fazer assim no seu caderno, você vai escrever a vinda de Jesus, ou do jeito que você quiser, glorioso dia, arrebatamento, a vinda de Jesus, você escreve lá, vinda de Jesus, vinda de Jesus. Aí você vai fazer 3 colunas assim, ó. Aqui você vai colocar o que vai acontecer durante a vinda de Jesus, no meio, antes da vinda de Jesus e depois. Ok? Então, quiser anotar aí o que você vai fazer? Você vai pegar as referências bíblicas, não vai falar só por falar. Você precisa falar e você precisa comprovar aquilo que você está falando. Então você vai pegar a Bíblia e você vai anotar o que acontece antes da vinda de Jesus, da segunda vinda, tá? Tá bom? O que acontece antes. Aí você pode olhar a Bíblia, as suas anotações, o seu caderno, olhar a apostila também, entendeu? Olhar a internet. Aí você vai fazer as suas anotações, ok? Porque eu quero ter a ideia assim de como é que está a sua mente sobre esses assuntos, e até mesmo se você já decorou algum versículo, algum texto bíblico que fala sobre isso, então você vai anotar o acontecimento antes da vinda de Jesus, por exemplo. Sinais, né? Isso, vou colocar sinais. Aí você anota os versos aqui, versículos bíblicos, referências que tratam sobre o que está acontecendo antes. Por exemplo, o que está acontecendo antes da vinda de Jesus? Imersão nas Escrituras. Entendeu? Jesus não veio ainda, tá, gente? Então aí você vai anotar aqui. Esse aqui acredito que é o mais desafiador. O que acontece durante a vinda de Jesus. Então todos os acontecimentos. Não é bom nem olhar ali, porque você já está colando, né? Eu vi o Davidson só olhando ali. Tá bom? E aí depois também o que acontece, ok, gente? Aí vocês me trazem isso aí, porque eu quero ver se eu consigo avançar no nosso estudo aqui para pelo menos os próximos, mais umas 3, 4 aulas aí a gente encerrar. Você vai entender, Elias, a minha letra? O que acontece durante a vinda de Jesus, ok? O que acontece quando Jesus voltar, durante, no dia, no tempo, no momento da vinda de Jesus, o que acontece. Amém, gente? Beleza? Aí o que nós vamos fazer? Aí você vai trazer, nós vamos analisar juntos aqui e nós vamos ver se estamos nos comunicando aqui ou se existe algum problema entre nós sobre isso, e nós vamos crescer juntos aqui. Amém? Então, é isso aí. Glória a Deus. Vamos lá para o texto bíblico, Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2. Já que foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus.
Verso 2. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra, as coisas que são de baixo. O que nós vamos fazer nessa aula de hoje? É algo que talvez seja praticamente impossível. É praticamente possível, mas acredito que dá para a gente fazer, é um desafio. Nós vamos exercitar o que está escrito nesse texto aqui. Nós vamos meditar nas coisas de cima. E é difícil meditar nas coisas de cima diante de todo o nosso contexto. Porque talvez você hoje está pensando nos boletos, que ainda não entrou a grana. O que acontece? Escola, afazeres. Então a nossa mente, ela está cheia das coisas aqui de baixo, do cotidiano. E é difícil fazer esse exercício que a Bíblia está dizendo, pensar nas coisas de cima. Meditar. Então, Paulo está dizendo aqui, se nós ressuscitamos com Cristo, pensem, meditem, reflitam, enche a sua mente das coisas do alto. Então vamos tentar fazer isso hoje, amém? Será que você consegue esvaziar aí um pouquinho das coisas da terra? Deixa o boleto lá que não resolveu até agora. Já venceu mesmo, ele está vencendo, né? Glória a Deus, alguém tem que vencer. Pelo menos uma coisa está vencendo lá. Eu sei que você tem os desafios. E eu estava até comentando com o Sandro ali que nós que ministramos a palavra de Deus, nós temos uma grande responsabilidade. Vocês estão me ouvindo, gente? Nós temos a responsabilidade de trazer uma palavra para você que trate e que te direcione para a sua segunda-feira, né? Todo mundo quer ouvir um direcionamento, uma ministração, seja na igreja, do pastor, o ministro, ele quer ouvir o que, pastor André? Uma palavra que direcione ele para a segunda. Uma palavra que dê a direção para ele sobre as coisas da vida. Entre elas, família, casamento, direcionamentos sobre a vida financeira. Outras questões da nossa vida como filhos, questões financeiras da nossa vida, sonhos pessoais. Então, isso é importante? Claro que é. E é nosso papel direcionar as pessoas e trazer uma direção, uma palavra. E todo mundo quer isso. Eu posso até pregar aqui, trazer ensinos sobre, por exemplo, a cultura babilônica, mas você quer saber o que isso vai mudar na sua vida, né? Então é isso, a aplicação da palavra é isso. Pastor, tudo bem, você falou aí sobre isso, mas eu quero saber o que isso serve para mim. O que essa palavra tem a ver comigo? Então o nosso desafio é esse, é trazer o texto bíblico e trazer essa aplicação. Isso é importante, mas eu sinto que maior do que isso, mais importante do que direcionar você para a segunda-feira, eu falo de mim, eu tenho um papel, uma incumbência, uma responsabilidade de direcionar você para o futuro, de preparar você para a eternidade, de lançar fundamentos sólidos, fundamentos duradouros, que diz respeito à nossa vida eterna. Amém, gente? E quando nós estudamos escatologia, fim dos tempos, o Dr. Russell Shedd, que escreveu a Bíblia Shedd, ele diz que escatologia, ou estudo dos últimos tempos, não é para responder curiosidades. Não é apenas para suprir a curiosidade e gerando informações. Poxa vida, agora depois do curso eu sei sobre arrebatamento, eu sei sobre a ressurreição do corpo, eu sei que vai acontecer uma manifestação do anticristo. Essas coisas são importantes, sim, mas sobretudo a responsabilidade, o entendimento nosso do fim dos tempos é para despertar a nossa vida.
Amém, gente? Não é só responder assuntos. Aí eu tenho curiosidade para saber sobre o Apocalipse, porque esses assuntos do fim dos tempos, porque são assuntos simbólicos, existe de interpretação, eu tenho dificuldade de entender, e aí eu quero suprir essas minhas curiosidades, eu quero estar preparado para responder. E aí o Dr. Rochoched, ele diz, não, isso aí é muito pouco. O que tem que gerar em nós, ao estudar, ao nos aprofundar nesses assuntos, é despertar a nossa vida e nos preparar. E não apenas despertar a nossa vida, mas um ensino bíblico, um ensino que se aprofunda na palavra de Deus de forma honesta e sincera, além de nos preparar também, ele mexe com a nossa missão. Ou seja, o entendimento dos últimos tempos, sobre o fim dos tempos, ele mexe diretamente com a missão da igreja. Ou seja, está conectado com a missão da igreja. Uma igreja descomprometida, uma igreja que não tem um fundamento sólido, uma visão clara dos últimos dias, é uma igreja completamente descomprometida da sua missão, do seu tempo presente. Estou me fazendo entender, gente? Então a missão, o entendimento dos últimos dias mexe com a nossa missão. Um senso de responsabilidade, um senso de urgência, um senso profético de preparar as pessoas, de preparar a igreja, para que possamos cumprir de fato o nosso papel e a nossa missão de pregar o Evangelho de Cristo. Amém, gente? Então, dito isso, vamos então fazer esse exercício hoje e vamos pensar nas coisas do alto. Nós vamos meditar hoje, continuar meditando naquilo que nós tratamos a semana passada. Nós vamos falar um pouco sobre os céus e nós vamos falar também sobre ressurreição. São as duas coisas que são do alto, que ninguém quer saber. Gente da terra, terráqueos, não procura saber sobre essas coisas. Uma visão muito simplória do céu. Então nós vamos fazer esse exercício hoje, até mesmo porque o próprio Senhor Jesus, ele nos deu uma oração como modelo, e a oração do Pai Nosso diz que nós temos que orar dizendo, venha o teu, e seja feita a tua, aqui, como é no céu. Então, para entender a vontade de Deus do céu, eu preciso entender um pouco, pelo menos ter uma base do que é o céu, de compreender essa realidade, que é a realidade do céu. Então hoje a gente vai falar sobre coisas celestiais, amém? Coisas celestiais. Assim como nós aprendemos, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, não dá para falar sobre o fim sem começar no início, não dá para saber o seu destino se você não pensar na sua origem, não dá para saber para onde você está indo se você não sabe de onde você veio, a sua origem. Então vamos para a origem, vamos para Gênesis capítulo 1. Vamos lá, tem 1 hora aqui para a gente queimar no céu e na ressurreição. 2 assuntos importantes. Vamos lá. Nós falamos aqui sobre isso a semana passada e vou fazer só um resumão aqui. No princípio criou Deus céus e terra. Céus está no plural. Então a criação, ela é dividida entre... De novo. E terra. Mais uma vez. E terra. Amém? E a partir do verso 2, o escritor do Gênesis, Moisés, ele começa a explicar como foi esses desdobramentos da criação. Como a criação ela foi organizada. E aí o verso 2 vai dizer, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E nós aprendemos aqui na semana passada, que antes de céus e terra, tudo era água. Então antes de céus e terras, tudo era água. Continuando.
E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, e foram-se a tarde e a manhã do primeiro dia. Verso 6. E disse Deus: haja, o que, gente? Um firmamento no meio das águas. Então, Deus declarou: haja um firmamento no meio das águas. Só para confirmar isso, talvez você, poxa vida, pastor, então as águas veio antes do céu e da terra? É isso que você está dizendo? É isso que eu estou dizendo. E a Bíblia diz isso. Lê lá 2 Pedro capítulo 3, verso 5. É, isso aí. Vamos ler aí, 2 Pedro capítulo 3, verso 5. Vamos lá, gente, hoje a gente está exercitando. Vamos falar do céu. Vamos falar de coisas celestiais. Esquece a terra agora. Tá bom? Tá bom, gente? Esquece. Vamos meditar um pouco no céu. Tentar, pelo menos, né? 2 Pedro 3,5, olha o que Pedro diz. Pois do propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água pelas águas. Olha, então Pedro confirma isso, que antes de céus e terra existiam águas. E aí eu fiz um comentário aqui a semana passada, que eu fiz uma pequena pesquisa no Google, se você quiser fazer também, você pode fazer. E eu descobri, dentro da astronomia, que todo o universo contém água. Tem água na estrela, tem água no asteroide, tem água, até no Sol tem água. Partículas de água em vapor estão no Sol. Todo o sistema solar é úmido. As estrelas, o universo, existe água para tudo quanto é lado. Isso é tremendo, né, irmãos? Só para provar que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então, antes de tudo, era água. Aí o verso 6, e disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. Então, rapidinho aqui, antes de céus e terra, tudo era água, E aí o verso 2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face dessas águas. E a Deise me fez uma pergunta falando sobre o abismo, que a Bíblia fala, então existia um abismo. Sim, existia um abismo. E esse abismo está embaixo dessas águas. Então imagina muita água e um abismo embaixo. E esse abismo é justamente o que Apocalipse fala nos últimos dias sobre um lugar de tormento. Então, antes da terra e céus, existia muita água, um abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre essas águas. E Deus, ele fez separação. A primeira separação que Deus fez foi a separação entre luz e trevas. Deus declarou: haja luz. E depois, no próximo momento aí, Deus, ele declarou que haja um firmamento. Então Deus fez um firmamento. Está aqui, ó, firmamento. Esse firmamento, no verso 7, diz o quê? E Deus fez um firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. Ou seja, irmãos, esse firmamento, no verso 8 aí, a Bíblia diz que vai chamar Deus de céu, céus. Aqui está no singular, mas a palavra no hebraico é a palavra chamaim, que é a palavra céus no plural. Então, algumas Bíblias, pode ser que no verso 8 também está céus. Alguma Bíblia está céus aí, verso 8? Céus, céus, céus. Então, céus no plural. Então, segundo a Bíblia, os céus estão aqui, e Deus falou que esses céus, no plural, ele faz separação entre águas e águas. Meu Deus do céu, pastor, agora mexeu com a minha cabeça. Então, existe o céu. Acima do céu existe águas. E abaixo do céu existe águas. E aí se você ler o verso 9 e 10, e disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão aonde? Debaixo do céu. Deus declarou: ajunte-se no só lugar essas águas que estão embaixo do céu.
que são o quê? E apareça continente, né? Que é a terra. E o verso 10, e ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas Deus chamou mares. E viu Deus que isso era muito bom. Aleluia. Então existem águas que estão na terra, que são chamadas de mares. Oceano, rio, são os mares, as águas que estão na terra. Continente, terra. E existem os céus, e acima dos céus existe águas. Pastor, isso é bíblico? É, irmãos. Salmo 148, verso 3, rapidinho. Está colocando ordem, não? Está colocando ordem no caos. Salmo 148, verso 3. A gente hoje está pensando sobre o céu, então não é heresia. Verso 1, louvai o Senhor dos altos céus. A palavra céus no Antigo Testamento aparece 400 vezes, no plural. Verso 2, louvai todos os seus anjos, louvai todo o seu exército celestial. Verso 3, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas reluzentes. E aí o verso 4, louvai céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Para que são essas águas que estão acima, pastor? A Bíblia diz que é para louvor. Então, acima dos céus existem águas. E essas águas é para louvor e para a glória do nome do Senhor. A astronomia chama isso de águas cósmicas. É o nome que eles dão lá, o nome técnico. Continuando aqui nossa compreensão sobre essas realidades. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque os céus, eles passaram a existir. Deus criou os céus e terra. Então o céu passou a existir. Não existia céus. O céu foi criado. Onde Deus habitava? O Senhor habitava, segundo o próprio Gênesis, Ele habitava sobre as águas. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus, Ele faz os céus, no plural, e Ele faz esses céus, e Isaías 66, verso 1 vai dizer que o céu passa a ser o quê? Morada de Deus, trono de Deus. Isaías 66, verso 1. Os céus é o trono de Deus. Amém, gente? Estão aqui ainda? Você está muito em água, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Que o Deus Criador, Ele faz uma criação e Ele habita. Ele faz essa criação para habitar nessa criação, que é o céus. Então, os céus, no plural, passa a ser o quê? O trono de Deus, o lugar da habitação de Deus, céus, firmamento, é o lugar onde Deus habita. Amém, gente? Esse Deus Criador, Ele cria os céus para habitar nos céus. Isso é possível? Claro que é. Ele criou você para habitar dentro de você. Então já entendemos o propósito da criação. O propósito da criação é para a glória de Deus, para louvar a Deus e para também que Deus venha habitar. É por isso que quando Ele termina a criação no 7º dia, o que a Bíblia diz que Ele fez? Ele descansou. Deus descansa, gente? Deus ficou cansado, Elias? Mas Ele descansou como? Ele ficou cansado. 6 dias aqui, lutei, vou descansar um pouquinho, né? O descanso tem a ver com repouso, tem a ver com habitar, lugar de delícia, lugar de prazer. Então, quando Deus Ele criou os céus e a terra, e Ele organizou tudo, viu Deus que era muito bom. Então, no 7º dia, Deus veio e
repousou sobre a sua criação. É a mesma coisa de você criar aquela casa, fazer tudo dentro daquilo que você deseja, encomendou a sala, a cozinha, tudo certinho, e aí tem a inauguração, né? Os casados aí que casaram tudo certinho, saiu da lua de mel e foi, e aquele prazer de você se satisfazer no seu lar, na sua casa. Assim é a criação. Deus cria as coisas para ter prazer, para desfrutar, para habitar, para descansar. Amém, gente? Pegou aí? Pegou ou não pegou, gente? Vocês estão aqui na terra ou estão no céu? Vamos para o céu, gente. Sai da terra, pelo amor de Deus. Vamos pensar nas coisas do céu. Consegue pensar um pouco nas coisas do céu? Vamos ler só mais 2 textos. Abre aí Neemias 9:6 e Salmo 115:16. Só para falar um pouquinho mais sobre os céus. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Vamos lá. Alguém aqui? Pastor, eu nunca ouvi essas coisas. Pois é, tem que ouvir. Uma hora na vida tinha que ouvir isso. Isaías, qual que é o texto que eu falei? Neemias 9:6. Quem pode ler para mim? 9:6. Tu somente és Senhor, tu fizeste céu e o céu dos céus, com todos os seus elementos, e a terra, e tudo que nele existe, os mares, e tudo quanto neles há, e tu das vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Aleluia, irmãos. A criação manifesta a glória de Deus. Os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Deus, Ele tem prazer na sua criação. E quando a Bíblia diz que o mundo passará por um colapso no final, não é que o mundo vai acabar. A expectativa de Deus não é arrancar todo mundo daqui e deixa essa terra aqui, o último apaga a luz e vamos embora para outro lugar. Não. Viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. O propósito de Deus é que céus e terra glorifiquem o seu nome. É por isso que você vai ver na Bíblia sempre a expressão: e toda a terra está cheia da sua glória. E a oração de Mateus 6 é: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Amém, gente? Pegou aí? Ou não? Então Deus fez isso para habitar nos céus. Mas por que céus no plural, pastor? Vamos ver o que Paulo fala, né? Corre lá para 2 Coríntios capítulo 12. Aí Paulo vai dar mais uma dica para a gente. Então a gente vai compreender por que céus no plural. A gente já falou sobre isso, né? Mas vamos só pincelar aqui. 2 Coríntios capítulo 12, vamos correr. A aula passada a gente tratou sobre isso. Estou reforçando aqui. 2 Coríntios capítulo 12. Paulo fala aqui, ele fala dele mesmo, capítulo 12, e ele fala assim, que ele poderia até se gloriar por conta das visões e revelações que ele teve, mas ele não vai se gloriar por isso, porque é a glória é de Deus, mas ele conta. Então uma forma dele contar para não se gloriar é dizer o seguinte: havia um homem. Então havia um homem, se não sei se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei como foi esse negócio. Esse homem, ele, o que ele fez aí? Verso 2, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado olha que informação importante, gente. Então, Paulo já fala que existe o terceiro céus, então confirmando aqui os céus no plural. Então, existe o terceiro céu, amém, gente? Então vamos ver o que ele falou, que ele viu lá. Isso aconteceu, não sei se fora do corpo, dentro do corpo, ele não sabe como, Deus o sabe. Eu sei que o homem, se isso aconteceu, ele repete isso 2 vezes, né? O negócio foi tão estrondoso, tão poderoso, que ele não sabe informar direito. E aí ele fala no verso 4,
fui arrebatado ao paraíso. Só atende se for do céu, gente. Se for da terra, não atende não, porque hoje a gente só está pensando no céu. Ele foi arrebatado aonde, gente? Ao paraíso. Opa, mais uma informação aqui, importante. Terceiro céu e paraíso. Junto? Mas o paraíso não era na terra, gente? Para de pensar na terra. E ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é permitido o homem mencionar. E nesse homem eu me gloriarei, mas não me gloriarei. Isso aqui é difícil de entender. Ele vai se gloriar ou não vai se gloriar, né? Mas o sentido dele é expressar sobre essa revelação que ele teve. Ele diz que é impossível ele expressar o que ele viu neste lugar. Então Paulo, ele visitou o terceiro céu. Então nós já temos uma informação. Se tem terceiro céu é porque existe primeiro céu e segundo céu, né? Os judeus dizem até 7, mas a Bíblia só fala de 3. A gente está na Bíblia, amém, gente? Então, terceiro céu, nós já temos a informação que esse lugar é o lugar da habitação de Deus, lugar do paraíso. E qual é o primeiro céu, então? Primeiro céu, gente. Céu visível, o céu das estrelas, o céu das nuvens, o céu dos pássaros, o céu do sol, da lua, tudo que é visível. Tudo que o homem consegue enxergar é o céu, o primeiro céu. Amém? E o terceiro céu é o lugar da habitação de Deus. O que Isaías 66 diz que é o lugar onde está o trono de Deus, o céu dos céus. O lugar onde Deus habita, onde está também o paraíso. Então, o segundo céu. O segundo céu. O primeiro céu é o céu dos pássaros. O segundo céu, regiões celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12, Paulo fala das regiões celestiais. O segundo céu, segundo a teologia, é o lugar de conflito. É o lugar onde o reino da Pérsia, onde potestades estão se manifestando. Quem lembra do que aconteceu com Daniel? Orou 21 dias e houve ali uma potestade que impediu a oração, e houve uma batalha, um conflito nessas regiões celestiais, esse lugar que é considerado lugar de conflito, lugar de batalha, onde estão as potestades. E Jó confirma isso, que foi justamente nesse lugar que Satanás se apresentou. Satanás não está no inferno, gente. Satanás está sobre a terra. Satanás está agindo nas regiões celestiais, dominadores. Há uma linha teológica que diz que Satanás está preso, que é os amilenistas, né? A qual eu tenho muito respeito por eles, mas eu não consigo entender que Satanás está preso, porque eles acreditam que o milênio já está acontecendo desde a primeira vinda de Jesus. Aí eu fico me perguntando, se Satanás está preso e já está fazendo essa arruaça toda, imagine se ele tivesse solto. Aí eu fico olhando o funk, eu fico olhando toda essa questão, então é difícil, não dá para descer essa visão que Satanás está preso, que nós já estamos vivendo o reino de Deus. Nós ainda não estamos vivendo o reino de Deus na sua plenitude. Pode falar. É verdade, ele comanda dentro do presídio, né? Verdade. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, o segundo os céus é o lugar dessas batalhas que existe aí. Por isso que existe batalhas, peso espiritual sobre regiões, por conta desse conflito que existe entre o primeiro e o segundo céu. É o lugar onde espíritos estão agindo, dominadores, potestades do ar. É o que Paulo fala em Efésios capítulo 6. Então, Paulo visitou esse lugar. Quem mais visitou esse lugar? João.
João visitou esse lugar, ele estava na ilha de Patmos e ele visitou esse lugar em espírito, no dia do Senhor, Apocalipse. Houve uma porta aberta nos céus e ele entrou. Quem mais visitou esse lugar? Ezequiel, capítulo 1, verso 26 e 27, Ezequiel teve uma revelação. Quem mais visitou esse lugar? Isaías, capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o trono do Senhor, ele assentado sobre os céus, serafins. Estevão não visitou, Estevão já está nesse lugar. Ele viu os céus abertos e quando ele morreu, o Espírito de Deus recebeu, o Espírito dele foi até os céus. Amém, gente? Quem mais visitou esse lugar? O próprio Moisés. Por que você diz isso? Porque Moisés foi quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E para escrever esses 5 primeiros livros da Bíblia, e para falar sobre princípio e sobre céus, ele precisa ter uma experiência muito poderosa com esse lugar. E esse lugar é possível ser visitado hoje? Só se morrer. Não, é possível ser visitado sim, através de experiências com Deus. João capítulo 1, verso 51, Jesus falou para os seus discípulos, a partir de hoje, vocês estão aí felizes porque eu trouxe uma revelação, a partir de hoje vocês vão ver os céus abertos e anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem mais visitou esse lugar? Teve uma experiência com esse lugar? Pedro, Tiago e João, Mateus capítulo 17, lá no Monte Tabor, na transfiguração, onde Elias e Moisés se apresentou ali. Então é possível acessar o céu hoje, através de experiências com Deus, sonhos, visões. É porque a gente está com a mente muito na terra, entendeu? Mas só de se dedicar um pouquinho aí que a gente vai ter experiências poderosas com Deus. Amém, gente? Abraão, ele viu essa cidade, Abraão viu este lugar, Hebreus capítulo 11, Moisés, o próprio rei Davi também viu este lugar, porque Davi escreveu o Salmo 48, e o Salmo 48 é uma canção, e ele fala sobre Sião, ele diz, grande é o Senhor, ele que escreveu esse louvor, viu? E muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a Sião. Quando nós cantamos sobre o monte Sião, Hebreus capítulo 12 diz que dentro da Nova Jerusalém está o monte Sião, 12, 22. Então, tudo que está aqui na terra é reflexo do céu. Existe a Jerusalém da terra, existe a Jerusalém dos céus. Amém, gente? Então, Davi e os escritores da Bíblia, eles se inspiraram no céu. Moisés, ele teve a revelação dos céus. Êxodo capítulo 25, verso 8, diz que ele recebeu a planta do tabernáculo. Se ele recebeu uma planta, é porque existe algo, existe uma realidade, e ele recebeu essa revelação, então ele faz isso acontecer na terra. Pegou aí, gente? Ou a gente está viajando muito? Jacó, olha o Haroldo, Jacó, ele teve uma experiência em Betel, quando ele teve um sonho lá, e ele viu uma escada ligada aos céus e à terra. Resumindo, só viu a escada, imagine a cidade. Agora vamos falar um pouco sobre o paraíso. Por que o paraíso está no céu? Apocalipse 2:7, vamos ler. E Apocalipse 3:12. Aí vai uma interpretação pessoal minha aqui. Apocalipse 2:7. O paraíso está nos céus. Amém? Foi o que Paulo disse, amém, irmãos? Jesus também falou isso. Para quem ele falou isso? Para o ladrão? Da esquerda ou da direita? Da direita, gente. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, não o paraíso aqui, só o céu. E aí o que diz Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer lhe permitirei comer da árvore da vida, que está onde? No paraíso de Deus, meu Deus.
Calma, pastor, olha o coração, meu Deus. Vamos ler Apocalipse 3:12? Farei do vencedor uma coluna no meu templo, no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, verso 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Apocalipse capítulo 22, verso 2. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Ou seja, terceiro céu, paraíso, árvore da vida, Nova Jerusalém, Monte Sião, falam sobre uma única realidade, o terceiro céu. Amém, gente? Pastor, então existiu 2 paraísos? Não, um único paraíso. A mesma palavra no hebraico que Paulo declara que ele visitou em 2 Coríntios, a mesma palavra no grego, que o Novo Testamento é em grego. 2 Coríntios 12:4, que ele fala, e eu visitei o terceiro céu, eu vi o paraíso, é a mesma palavra para Éden. Pastor, agora mexeu comigo, não entendi nada. Então vou fazer uma sincronia aqui, ó. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, antes do pecado. Amém, gente? Apocalipse capítulo 21 e 22, depois do pecado. Gênesis capítulo 1 e 2, jardim, paraíso, um lugar. Apocalipse capítulo 21 e 22, cidade de Deus, paraíso, um lugar. Gênesis capítulo 1 e 2, árvore da vida no meio desse paraíso. Apocalipse capítulo 21 e 22, a árvore da vida no meio da cidade. É o que nós lemos aqui, né? A árvore da vida está onde? No meio da cidade. Gênesis capítulo 1 e 2, um casal. Adão e Eva. Apocalipse capítulo 21 e 22, um casal. Jesus e a igreja. Gênesis capítulo 1 e 2, um lugar para habitação de Deus, onde Deus se relaciona com a sua criação. Apocalipse capítulo 1, capítulo 21 e 22, um lugar, uma cidade, não mais um jardim, mas uma cidade. Um lugar onde Deus habita com o seu povo. E Apocalipse 21, verso 3 diz: E ouvi uma forte voz que vinha do céu e do trono dizendo: O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estarás com ele. Pastor, você não respondeu a pergunta. O paraíso do Éden e os céus se referem ao mesmo lugar? O que vocês acham? Hã? Segundo os textos bíblicos. E aí, pastor? E paraíso? Na visão teológica, bíblica, sobre essa sincronia, quando o homem peca, ele é expulso do paraíso, desse lugar. Ele pecou e ele foi expulso desse lugar, por conta do pecado. Jesus Cristo veio para quê? Para abrir de novo o caminho. E através de Cristo o véu foi rasgado, e agora nós temos acesso a este lugar. Só que este lugar, por conta do pecado, ele sobe.
para os céus. O dilúvio não destruiu o jardim do Éden. O dilúvio não destruiu esse lugar. Na terra ninguém achou esse lugar, até hoje. Porque geograficamente o Éden, ele está na região do Iraque. E ninguém nunca achou este lugar. Acredita-se que está embaixo das águas. Mas o Éden, de fato, ele sobe. E a partir do momento que o Éden vai subindo por conta da corrupção do homem, o homem vai se corrompendo. É por isso que existia longevidade. Os primeiros patriarcas tinham 900 anos. Matusalém chegou a ter 900 e quase 1000 anos. Porque à medida que o homem ia se corrompendo e pecando, era como se Deus estivesse subindo o jardim. Então a árvore da vida e o jardim do Éden está onde hoje? Nos céus, no terceiro céus, no meio da praça, na cidade santa. Amém, gente? O Éden era na terra. O que eu estou querendo dizer para vocês? Vamos lá, vamos prosseguir no nosso estudo aqui para parar de complicar o negócio, parar de ser tão misterioso. Deixa eu dizer algo para vocês aqui e vai ficar tudo muito claro. É que a nossa visão de céus é uma visão grega platônica. O que é isso, pastor? Platão, ele diz que a alma, ela precisa se libertar do corpo porque a matéria é má. Então, dentro de uma matéria má, é impossível você ter uma libertação, uma visão espiritual. Então, Platão diz para nós vivermos uma visão plena espiritual, nós precisamos nos libertar da carne, porque a carne é má. Então, ambos são inimigos. Então, qual é a visão que se tem do céu? A visão que se tem do céu é apenas uma visão espiritual, segundo Platão. Então, a visão que nós temos deste lugar aqui é apenas uma visão espiritual. O céu é um lugar espiritual, mas o céu não é um lugar espiritual apenas. O céu é um lugar espiritual e um lugar físico. Uau, heresia. O céu é uma realidade, gente. Não é simbólico, não é apenas espiritual, mas o céu é espiritual e físico. É mais real do que esse chão aqui, ó. É mais real do que esse chão que estamos pisando. O céu é uma realidade espiritual e uma realidade física. Prova-me isso, pastor. Será que você pode provar isso? Hoje existe no céu um homem chamado Enoque, que não provou da morte. E ele foi transladado ao céu, terceiro céu. Então existe hoje um homem que não provou da morte que está lá. Quem mais está no céu? Elias. Não, Elias. Agora não, né, Elias? Mas o Elias da Bíblia, ele está onde? No céu. Como é que pode um corpo físico entrar numa realidade espiritual? E para terminar, e para comprovar que isso é uma verdade, Jesus Cristo ressuscitou. E Jesus Cristo ressuscitou em um corpo de verdade, de carne e osso. Um homem de 33 anos de idade, um judeu, ressuscitou e ele está neste lugar. Vocês creem nisso, gente? Vocês creem nisso? O judeu, ele tinha isso muito claro na mente dele. O judeu tinha isso como algo normal, o judeu entendia isso. Quando Abraão, ele começa a sua peregrinação, a Bíblia diz em Hebreus 11, versos 8 e 9, que Abraão, ele faz tendas, porque ele já tinha uma realidade de uma cidade. Abraão já esperava uma cidade a qual Deus... Estão pegando, gente, ou não? Está pegando ou não? Abraão, para o judeu, ele já tinha essa realidade
de que a cidade de Deus é um lugar possível. Então Abraão, ele já não pensava na terra da promessa física. Abraão já estava de olho nessa cidade. É por isso que ele viveu como peregrino. Prova isso, pastor. Vamos ler aí Hebreus 11. Eu já li esse texto 10 vezes aqui, mas eu vou ler de novo. Não é conto da... Gente, o céu não é o céu dos ursinhos carinhosos. Sabe essa ideia que a gente tem do céu de nuvem? E a gente vai ficar lá tocando harpa? Meu irmão. Essa visão é platônica. Platão, grega. Dessa realidade. Está todo mundo lá nas nuvens. Não, irmão. É muito mais sério. O assunto é muito mais profundo. É isso que me empolga. E é isso que me faz continuar a minha missão. E pregar a palavra de Deus. Hebreus capítulo 11. Prova-me isso, pastor. Hebreus 11. Verso 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança. E partiu sem saber para onde ia. Primeira fase do seu chamado. Verso 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa como se estivesse em terra estrangeira. Abraão, ele já peregrinou sobre a terra da promessa, Canaã. Mas ele habitou naquela terra como se estivesse em terra estrangeira. Abraão entendeu. Abraão compreendeu qual que era o lugar dele, o que Deus tinha para ele. Olha o que o texto diz. Por isso que ele fez tendas. Eu não vou nem fazer casa, vou fazer em tenda. Abraão, Isaac e Jacó habitou em tenda. Herdeiros com ele da mesma promessa. Aí o verso 10. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ou seja, qual era a visão de Abraão? A visão de Abraão era voltar para o Éden. Abraão já tinha essa ideia. Pega a visão aí, gente. O homem foi expulso daquele lugar que ele habitava com Deus. Uma conexão entre céus e terra, uma fundição entre céus e terra, o Éden, o paraíso. Deus se relacionava com Adão na viração do dia. Deus descia naquele lugar, o lugar do encontro, o lugar da comunhão, o lugar de desfrutar plenamente de Deus. Mas Adão e Eva pecaram, e por conta do pecado eles foram expulsos daquele lugar. Deus colocou o que ali? Um querubim e uma espada flamejante, e eles começaram a andar pela terra. Por conta do pecado, veio Jesus Cristo, e Ele abriu de novo esse acesso até o lugar da presença de Deus. E Abraão já tinha essa realidade dentro de si. Por isso que ele obedece o chamado. Abraão já apontava para isso. Então, a visão de Abraão era a cidade de Deus. Abraão já tinha essa visão dos céus, da cidade de Deus, de voltar para o lugar de origem, de voltar para o lugar do encontro, de voltar para o lugar de onde ele não deveria ter saído. E só para vocês terem uma ideia aqui, agora digo eu, tá bom? Eu entendo que quando o Nimrod, em Gênesis capítulo 10, ele começa a construir aquela torre, e a visão deles era construir uma torre até os céus, é porque eles também tinham essa mentalidade. É possível chegar até esse lugar, mas pelas obras humanas. Então eu tenho essa ideia, porque o texto da torre, o sentido da torre, não tem base nenhuma. Para que construir uma torre? E essa torre para chegar até o céu? Ou seja, a ideia deles, por conta do dilúvio, era essa: nós não queremos mais sofrer, nós queremos chegar até esse lugar. Abraão já tinha essa ideia, Moisés já tinha essa revelação, Davi já tinha esse entendimento sobre a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, os céus. Então os céus não é apenas um lugar espiritual, os céus é um lugar físico.
espiritual e físico. Amém, gente? Dá um amém aí, pelo menos aí. O céu é um lugar espiritual e um lugar físico, não é um lugar apenas simbólico. O que nos impede de ter essa mentalidade? O pecado. O pecado trouxe a morte, o pecado trouxe essa corrupção. É por isso que é impossível enxergar essa verdade através da carne. Então, o contrário de espiritual não é físico. O contrário de espiritual é carnal. Por isso que Paulo diz que a carne luta contra o espírito. Então, o contrário de espiritual é carnal. Então, Jesus Cristo veio para quê? Para resolver esse problema e abrir de novo o acesso até os céus. E Ele faz isso por intermédio da cruz. Mas não só por intermédio da cruz. Aí entra no segundo ponto que eu quero tratar com vocês aqui. A ressurreição. Quer perguntar, Elias? Vamos ver então, Elias está falando algo importante aqui. Apocalipse capítulo 21, verso 10. Tem rua, tem muro, tem porta, tem rio, tem medidas, preparar lugar. Então vocês estão entendendo mais um pouquinho, já está compreendendo um pouquinho as coisas. A gente está saindo desse nível aí de ursinhos carinhosos, sabe? A gente está indo para um nível mais elevado, gente. Glória a Deus. Tem anjos. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Nova Jerusalém, verso 10, capítulo 21, verso 10. Apocalipse capítulo 21, verso 10. E ele me levou em espírito a um monte grande e alto. Que monte é esse, gente? Monte Sião. Amém? O Monte Sião. Então, dentro da cidade tem um monte chamado Monte Sião. Salmo 24, verso 3. Quem poderá subir ao monte de Sião? Quem poderá subir ao Monte Santo? Aquele que é puro de mão e limpo de coração. Oh, glória! Monte Sião. Ele viu o Monte Sião. Glória a Deus. Eu fico empolgado, irmãos, com essas coisas. Eu fico viajando no quarto, entendeu? Daqui a pouco vão me chamar de meio doido, né? Mas a gente tem que pensar sobre o céu. Hã? Você sabe que no filme Matrix 2, quem assistiu Matrix aqui? Quem lembra? O Matrix 2 era criança. Nem o 2 deles. O Matrix 2 tinha uma cidade lá, que era a cidade principal do filme, que fazia essa ligação entre uma realidade espiritual e uma realidade física, e o nome dessa cidade era Zion. Zion em grego é Sião. E justamente nessa cidade havia uma festa contínua no filme. Então o autor do filme Matrix já tinha um pouquinho da visão aqui. Ele leu, com certeza ele leu Apocalipse 21 para entender isso aí. E ele me levou em espírito a um grande monte e mostrou a cidade santa Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Então a gente já tem uma informação que essa cidade vai descer, né, gente? Amém? Em Gênesis o quê? Subiu. Em Apocalipse ela desce. Depois de resolver o problema do pecado. Gênesis 1 e 2 não tem pecado. Gênesis 3 tem pecado. Apocalipse 21 já foi vencido a morte e o pecado, então já não tem mais pecado. Então, desce de novo, aleluia, glória. Não dá para a gente pregar isso aqui na igreja, né, irmão? Senão alguns irmãos desviam. Hã? Alguns irmãos desviam. O pastor está tomando chá, não sei do que aí.
cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. E havia um muro grande, ou seja, a cidade tem muro, e o muro é grande e alto, com 12 portas. Então a cidade tem portas. Simbólico, literal, espiritual, o que é isso? E havia um grande muro, né? E cada porta havia um anjo e nomes escritos sobre ela, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E havia 3 portas do lado leste, 3 portas do norte, 3 portas do sul e 3 portas no oeste. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E eles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma haste de ouro com medida para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. A cidade era quadrangular. Então o líder da igreja quadrangular, ele colocou o nome da igreja por conta desse texto aqui. Seu comprimento era igual à sua largura. Ele mediu a cidade com haste, e ele mediu 12.000 estádios de comprimento e de altura, de largura e de altura. Também mediu o seu muro, que segundo a medida humana que o anjo usava, tinha 144 côvados. Aí vai falar da cidade. O muro é de jaspe, a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro líquido. E aí ele vai falar sobre pedras preciosas nos próximos textos aqui. E aí a ideia que a gente tem é a ideia somente de simbólica. Mas por que não tem base falar de uma cidade simbólica, sendo que tem um homem lá que ressuscitou? Então não faz sentido. Então essa visão nossa apenas de um céu espiritual não faz sentido. Precisa ser físico. Jesus, ele fez questão de ficar entre os homens. Aí vai entrar no nosso próximo ponto aqui, que é a ressurreição. A ressurreição é central na nossa fé, gente. Então, hoje a gente não vai tratar dela, não vai dar tempo. Aí no próximo aula a gente vai tratar só sobre a ressurreição, porque ela é fundamental. Porque senão não tem sentido a nossa fé. Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, ressurreição não é a visão de Platão, de morrer e ir para o céu. Não, ressurreição é ressuscitar mesmo. Quando a Bíblia fala de ressurreição, a Bíblia está falando de ressuscitar mesmo. E era uma das heresias que tinham nos dias de João, para combater a verdade bíblica de que Cristo ressuscitou de fato. Por isso a ressurreição é base da nossa fé. Então, para complicar mais a sua vida aqui, e deixar você mais doido com esse estudo de hoje, a vida após a morte? Existe vida após a morte? Sim. Na visão simplória, a gente morre e vai para o céu. Então a pessoa quando morre, ela deita a campa fria, o corpo dela vai para a terra, e o espírito sobe para Deus, o salvo, né? O salvo, ele vai lá para o terceiro céu, e ele está lá, nessa cidade, nesse terceiro céu, onde está o trono de Deus, né? Onde a glória do Senhor, onde estão os anjos. Essa é a nossa visão simples. Amém? Só que isso não é vida eterna. Como assim, pastor? Vida eterna não é só morrer e ir para o céu. Vida eterna é morrer e receber um corpo glorificado. Isso é vida eterna. Vida eterna está conectado à ressurreição. Jesus Cristo morreu na sexta-feira, ressuscitou domingo de manhã, aleluia, porque Ele vive, posso crer no amanhã. E Ele apareceu durante 40 dias com os seus discípulos. Em um corpo de carne e osso. Ele comeu. A Bíblia faz questão de dizer que Ele
comeu peixe. Amém, gente? Ele falou para Tomé, toca aqui, Tomé. Não sou fantasma. Pode tocar. Toca aqui para você sentir. Amém, gente? E ele ficou 40 dias com os seus discípulos. Apareceu, desapareceu. E depois ele subiu. 40 dias ele subiu aos céus. E ele está onde? No terceiro céu, à direita do Pai. Ou seja, nesse momento existe um homem que está sentado à direita de Deus, o Filho de Deus. E ele tem corpo, ele tem ossos, só não tem sangue. Porque o sangue foi derramado na cruz, pelos nossos pecados. Pode perguntar, Beto. Várias experiências de pessoas, experiência pós-morte, né? Que as pessoas têm, principalmente aqueles que passaram por um momento aí de UTI, de ficar em coma. Vários testemunhos de pessoas que falam sobre essa realidade. Ou seja, o céu da Bíblia é um céu espiritual e físico, real. É por isso que há necessidade da ressurreição. Amém, gente? Por isso que a Bíblia fala que todos os que morreram em Cristo, na segunda vinda de Cristo, eles vão ter que ressuscitar. Todos eles vão ter que ressuscitar e receber o quê? Um corpo glorificado, para poder viver essa realidade entre céus e terra. Só mais um texto aqui para provar um pouco sobre essa verdade. Tem dúvida ainda, gente, ou não? Quer fazer alguma pergunta? Pense nas coisas de cima. Ou seja, a esperança cristã, a esperança do servo de Deus está justamente na ressurreição. A nossa recompensa é a ressurreição. E todos os que morreram em Cristo, desde Adão até os últimos dias, estão esperando esse grande e maravilhoso momento da vinda do Senhor, para que eles possam receber o quê? O corpo glorificado. Amém, gente? Hebreus capítulo 12. Nós precisamos pensar mais sobre os céus. Estão nos céus. Eles estão nesse lugar. Agora o texto vai responder isso. Hebreus capítulo 12, verso 22. Todos os que morreram em Cristo estão aonde? Hebreus 12, 22. A dúvida de todo mundo, né? Onde eles estão? Estão nos céus. Sem o corpo. Esperando a vinda de Jesus Cristo. Para quê? Para receber um corpo glorificado. Não para habitar mais apenas nos céus, mas sobre novos céus e nova terra. Uau! Milênio. Isso. Eu não posso falar do milênio para vocês sem que antes vocês tenham essa compreensão clara sobre os céus e sobre a ressurreição. Porque senão, se falar do milênio aqui, não vai entender. Por isso que é importante ter essa compreensão sobre um pouco. Nós apenas estamos tendo um pouco da ideia do que é o céu.
Então já precisa cair da nossa mentalidade esse lugar de fábula, esse lugar só simbólico. É mais do que isso. Pode perguntar, pastor Rogério. Sim. Acredita-se, quando Jesus viveu aqui na terra, houve algumas ressurreições, né? Antes de Jesus, houve algumas, do Antigo Testamento houve pelo menos duas. Nos dias de Elias, né? Nos dias de Elias, quem ressuscitou lá? Quem lembra? O filho da viúva, né? Isso. Isso. Aí depois, nos dias de Eliseu, teve um outro jovem que ressuscitou lá, né? Isso. Morreram. Eles ressuscitaram e morreram. Tá bom? Outro caso de ressurreição nos dias de Jesus. A filha de Jairo. Amém? E João capítulo 11, Lázaro. Eles morreram e ressuscitaram e morreram de novo. Então Lázaro morreu, ressuscitou ao terceiro dia, depois morreu de novo. Né? E quando Jesus Cristo ele foi crucificado, Mateus 27 diz que houve também uma ressurreição. E muitos dos santos, eles ressuscitaram e entraram na cidade. E essa ressurreição desses santos também, eles entraram na cidade, só para confirmar o poder do sacrifício de Cristo, da morte, que ele veio para vencer a morte, e só pode vencer a morte se ter ressurreição, gente. Sem ressurreição não tem como a morte ser vencida. Morte é morte. O pecado deu origem à morte. É isso aí. O pecado deu origem à morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. E a morte só vai ser vencida, ela só pode ser vencida com aquele que pode ressuscitar da morte. Então todos esses santos ali, pastor Rogério, eles morreram, eles ressuscitaram e voltaram a morrer de novo. Por que isso, pastor? Porque Jesus, ele é a primícia dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 12, fala que ele foi o primeiro a ressuscitar, mas ressuscitar em um corpo glorificado. Paulo fala isso em 1 Coríntios, dá tempo da gente ler antes de ler. Alguns acreditam ali, tem uma teoria aí, mas eu nem vou falar dela porque vai dar bololô. Voltaram à vida e voltaram a morrer de novo, porque Cristo foi o primeiro. Isso, eu não sei se foi na sequência, a Bíblia não fala. Pode ser que eles viveram durante anos aí, eu não sei. Não temos informação sobre isso, né? E é um mistério. Eles voltaram a morrer, porque Cristo foi o primeiro a ressuscitar no corpo glorificado. Cadê? 1 Coríntios capítulo 15. Vou ler o verso 17, para falar sobre a importância da ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda estáis nos vossos pecados. Logo os que morreram em Cristo também estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo é apenas nessa vida, somos os mais dignos dos homens. E é isso. Aí o verso 20. Mas na verdade Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias. O primeiro entre os que faleceram. Por quê? Essa questão de primícias para o judeu é que a gente, nossa mente não é judaica. O judeu ele já entende, porque primícia fala de uma festa. Primícia está ligado à Páscoa. Jesus Cristo morreu na sexta-feira da Páscoa. O Cordeiro de Deus foi morto na Páscoa. Moisés já profetizou isso quando estabeleceu a Páscoa, que o Cordeiro tinha que ser morto na Páscoa. E Jesus foi morto na Páscoa. E Jesus não entregou a sua vida, os soldados vieram e prenderam Jesus. Jesus estava lá no Getsemane. Jesus estava no Getsemane com os seus discípulos orando, e foi lá os romanos e
matou Jesus. Então ele morre na Páscoa, na sexta-feira. E a festa da Páscoa, só para concluir, pode falar, Aru. Um relato aí extra-bíblico sobre o paradeiro de Lázaro, né? Mas Lázaro, ele começou a ser perseguido nos dias de Jesus. Se você ler João capítulo 11, vai falar que houve uma perseguição, eles queriam acabar com Lázaro. Então Jesus Cristo morreu na sexta-feira da Páscoa e ele ressuscitou quando? Domingo, domingo das primícias. E o domingo, na festa da Páscoa, o terceiro dia, é o momento em que o judeu, ele pegava o primeiro fruto, e ele amarrava uma fitinha naquele primeiro fruto, e aquele primeiro fruto era levado até o sacerdote. E o sacerdote pegava aquele fruto, e ele apresentava a Deus dizendo: Senhor, muito obrigado por esse primeiro fruto. E nós pedimos ao Senhor que os próximos frutos, que a colheita seja como esse fruto. Então, quando Paulo escreve isso aqui, dizendo que Jesus é as primícias do que dorme, então Jesus Cristo foi o primeiro a inaugurar o mundo vindouro nesse tempo presente. Meu Deus do céu. Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar num corpo glorificado. Então, por isso ele é a primícia, o primeiro. Antes dele, todos os que ressuscitaram, mas provaram da morte novamente. Mas Jesus Cristo, ele foi as primícias, o primeiro fruto. E nós seremos a colheita. É o que Paulo vai falar no próximo texto. Porque assim a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E pois assim como em Adão todos morreram, também de modo em Cristo todos serão vivificados. Amém, gente? Então Cristo, ele foi o primeiro, a primícia dos que morreram e ressuscitou no corpo glorificado. E ele inaugurou nesse tempo, nesse mundo corrompido pelo pecado, um novo, como é que eu posso dizer isso, meu Deus? Cristo inaugurou nesse mundo terreno uma nova criação, um novo tipo de criação, uma criação agora plena, um corpo glorificado, que vai viver eternamente. E segundo a Bíblia, todos os que morreram em Cristo vão também receber esse mesmo corpo. E os que estiverem vivos na vinda do Senhor, passarão por um processo chamado de transformação do corpo. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O Elias falou um negócio aqui que é importante. Já estourou meu horário. Nós não nascemos para morrer. É por isso que nós não conseguimos encarar a morte. A morte é algo natural, sim ou não, gente? A morte é tão natural como ter que ir no banheiro, como ter que comer. Todo mundo sabe que vai morrer. Mas por que que existe esse desespero? Por que que existe esse tabu, esse medo da morte? Por que que existe o luto, a saudade? É tão desafiador saber que alguém tão querido morreu. Isso é algo assim que você não quer acreditar. Um parente, não sei, alguém que já perdeu alguém muito próximo. Eu falo isso pelo meu primo e pelo Oséias. Eu ainda não consigo acreditar que essas pessoas morreram. Porque nós não nascemos para morrer, gente. O homem nasceu para viver eternamente. O homem nasceu para viver eternamente. Porém, o pecado gerou
a morte. É por isso que nós todo mundo sabe que vai morrer, todo mundo morre todo dia. Desde que de Gênesis 3, o nego está morrendo. Só o Sandro está aqui, é difícil de aceitar a morte. Porque justamente isso, nós não nascemos para morrer. Deus não criou o homem para morrer, colocou dentro de nós a eternidade. E para viver eternamente, é preciso ter corpo. Jesus é mais ter corpo. Ter um corpo glorificado. Último texto, Hebreus 12, porque vocês ficam fazendo perguntas difíceis. Então faça esse exercício, irmão. Pensa mais sobre o céu. Hebreus 12, 22. Respondendo aqui a pergunta de muitos. O escritor está falando sobre os céus. E ele diz: tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Ou seja, nos céus tem o monte Sião, a cidade de Deus vivo, que é chamada de Jerusalém celestial. E existe ali o quê? Incontável número de anjos em reunião festiva. É o Matrix, o cara do Matrix, ele viu. Contável número de anjos que estão em celebração. Uma festa que nunca acaba. É a adoração que Isaías viu. Isaías viu uma adoração, anjos celebrando. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E depois de 700 e poucos anos, João também tem a revelação, e ele viu os céus, ele viu anjos, cantando a mesma canção. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Não enjoa de cantar a mesma canção. É um lugar de festa. Quem mais está lá? A igreja dos primogênitos, verso 23. O que mais tem no céu? A igreja dos primogênitos registrados nos céus. A assembleia, algumas traduções. Coloca o verso 23 aí, negão. O pessoal está olhando para a tela. O Hélio, tu está aqui na terra ou está no céu? A igreja dos primogênitos nos céus. A igreja dos primogênitos, toda a igreja de Cristo, que morreu em Cristo. Todos, Israel, gentios, todos que viveram pelo Messias, que lutaram pelo Messias, estão aonde? Nos céus. Quem mais está lá? Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Quem mais? Verso 24. E Jesus, tem que estar lá, né, gente? O céu sem Jesus não tem sentido. Os céus, Jesus, o mediador de uma nova aliança. Então essa é um pouquinho daquilo que é os céus, dessa cidade, para onde nós estamos caminhando. Amém? Glória a Deus. Fiquemos de pé então e vamos encerrar. Já tá bom. Então a semana que vem nós vamos tratar só sobre a ressurreição. Quando o senhor falou das primícias aí, né? Os seus primeiros, a usufruir do seu não vai depender dos seus primeiros. Nem aqueles que morreram antes, que morreram através da lei, tudo não passou da graça. Morreram porque foram. É verdade. Nós somos as primícias com Jesus, porque nós somos. Hebreus fala isso, Hebreus capítulo 11. O que Elias está falando é que todos os que morreram em Cristo ainda não desfrutaram da plenitude dos céus, porque ainda não receberam um corpo glorificado, e eles estão esperando quem? O verso 38 aqui de Hebreus 11. O mundo não era digno dessas pessoas, andaram vagando pelos desertos, e todos eles, embora recebendo o bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso
respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Ou resumindo, eles não vê a hora de chegar esse momento também. Todo mundo espera esse grande momento. Eita glória! Aleluia! É isso. Pai, muito obrigado por estarmos aqui na sua presença. Deus nos desperta para que possamos pensar mais sobre essas realidades, Senhor. Possamos aprender mais, Senhor, sobre essa tão gloriosa verdade das Escrituras, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de poder pensar um pouco, Senhor, e refletir e meditar sobre esses assuntos tão poderosos. E que a nossa mente esteja ligada nessas verdades, Senhor. Que a nossa vida aqui seja, ó Pai, canalizada para que possamos viver para essas verdades, Senhor. Todos aqueles que viveram, Senhor, numa perspectiva da eternidade, eles marcaram o seu tempo. Todos aqueles, Senhor, que viveram nesta terra, mas ligados aos céus, vivendo para os céus, vivendo para essa realidade, trabalhando para essa realidade, eles marcaram esse tempo. E eu acredito, Senhor, que se nós tivermos esse entendimento, nós vamos marcar a nossa geração. Nós vamos, ó Deus, cumprir a nossa missão, ó Deus, de não apenas pensar sobre este lugar, mas lutar, mas cumprir a missão, para que essa promessa se cumpra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa noite. Despede-nos debaixo da sua graça, debaixo do seu amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Deus abençoe. Pode voltar para a terra agora.